Pessoal, bem-vindos, mais uma aula aí para vocês, e agora a gente vai entender como é que funciona a negociação dos títulos públicos, principalmente no que tange às pessoas físicas, mas também, né, para as instituições no geral. Vamos começar aí, então, com uma visão mais ampla. Primeiro a gente tem as tais das ofertas públicas, também recebem o nome de leilões. Como vimos, os títulos públicos eles podem ser emitidos pelo governo para financiar a dívida, né? O governo ele pode estar querendo fazer uma obra, por exemplo, para isso ele vai ter que desembolsar dinheiro. E o que ele faz para conseguir esse dinheiro? Ele pode emitir um título público. Tranquilo, a gente já viu isso. Atualmente, existem diferentes formas de adquirir esses títulos. Quem que vai adquirir são os investidores. Pode ser eu, pessoa física, tentando comprar o título do governo, ou pode ser uma instituição financeira também querendo comprar o título do governo. Então, como é que a gente faz para adquirir esses títulos? Vamos ver. A primeira dessas formas é através das ofertas públicas, os leilões, as quais são caracterizadas por acontecer no mercado primário. Essas ofertas são exclusivas para as instituições financeiras regularmente habilitadas no Selic, tais como bancos, caixas econômicas, corretoras, entre outras. Tá? Esse tipo de oferta se chama leilão porque é exatamente isso que acontece na prática, pois as instituições oferecem a quantidade e o preço cotação para a compra ou venda de títulos. Mas detalhe, tá? Que essas instituições, lembrem, que participam dos leilões, das ofertas públicas, são apenas aquelas que estão regularmente habilitadas no Selic. É uma galera restrita, tá? E daí, esse pessoal que está ali, quando o governo quer emitir títulos públicos para arrecadar dinheiro, esse pessoal, essas instituições que estão regularmente cadastradas no Selic, elas vão fazer ofertas, né? Vai levar aquela, por exemplo, que que fazer um pagamento aí maior, né? Aceitar receber com uma taxa de juros menor. É isso, por isso que se chamam leilões, né? Porque justamente aí vai ter as quantidades e também o preço. Para a compra ou venda de títulos e com base nas propostas, a STN estabelece, a Secretaria do Tesouro Nacional, tá? Estabelece os parâmetros para a definição das quantidades e das taxas a serem aceitas. Bom, a gente também tem o tal do mercado secundário, tá? Ali a gente tinha as negociações acontecendo com aquelas instituições que estão regularmente cadastradas lá no Selic. Mas existe uma gama de instituições que não estão lá. Elas também podem negociar títulos públicos. E como é que funciona essa negociação? Ela acontece no mercado secundário. Olha só, se a negociação for entre instituições que já possuem o título, ou seja, pensa que a gente tem uma instituição que está cadastrada lá no Selic e ela fez a compra do título público. Ela já tem esse título público que foi adquirido no mercado primário, ela pode pegar esse título aqui e vender ele para outras instituições que nem estão cadastradas. Essas negociações que acontecem fora desse âmbito aqui, que é a Selic e as instituições cadastradas, elas acontecem no chamado mercado secundário. Olha só, através de balcão. Basicamente, essas negociações envolvem títulos que já passaram pelo mercado primário e que agora estão em posse das instituições ou mesmo de investidores pessoas físicas, os quais podem vendê-los para outros investidores. Vale colocar que os valores aqui arrecadados vão para as instituições vendedoras e não mais para o Tesouro Nacional. Sim, porque na primeira situação, né, a gente tem aqui a STN, por exemplo, e tem uma instituição financeira regularmente cadastrada lá no Selic, tá? Então, a STN é a instituição financeira. A STN, ela emite o título, tá? Título Público Federal. E esse título aqui, ele vai para a instituição financeira. A instituição financeira manda uma grana, né? Por conta desse título. Vamos supor aí que ela mandou 100 mil reais, tá? Então, esses 100 mil reais que ela está mandando aqui para a Secretaria do Tesouro Nacional vai diretamente para o governo para financiar a sua dívida. E ela fica em posse de um título público que daqui a pouco tem a promessa futura de pagamento, ao invés de 100 mil, de 110 mil. Tá? Ela está desembolsando 100 mil para ganhar lá na frente 110 mil. O detalhe, né, reforço que esse 100 mil aqui, ele vai para a Secretaria do Tesouro Nacional. Isso daqui é o que está aqui no primeiro slide. Isso aqui aconteceu no chamado, tá? Vou destacar, no chamado mercado primário. Porque quem está emitindo esse título é a Secretaria do Tesouro Nacional. Mas olha só, depois que essa instituição financeira ela tem esse título público, se ela quiser, ela pode vender esse título público aqui para uma outra instituição financeira, que pode ou não, né, estar cadastrada lá no Selic. Isso não vai fazer diferença, mas ela pode vender aqui para essa instituição financeira. Aí essa instituição financeira vai ficar com o título público federal e vai mandar uma grana, né? Mesma lógica, vai mandar uma grana aqui. Vamos supor que ela vendeu aí a 105k, tá? Olha só, ela vai vender aqui por essa instituição financeira aqui vai revender por 105 e vai receber esse 105. O detalhe é que esse 105 aqui, eles
estão sendo mandados para essa instituição financeira, porque ela agora vira detentora do título, né? E não mais para o governo. E essa instituição financeira aqui, a segunda, ela vai receber a remuneração de 110 mil. Tá? É possível isso, e isso daqui acontece já no mercado secundário. Tá? Vamos marcar aqui. Essa ocorrerá no mercado secundário. Então, isso daqui, mercado primário. Isso daqui, mercado secundário. E o grande detalhe é que esse dinheiro aqui, no mercado secundário, vai para a instituição financeira que agora tem o título e não passa para o governo. É isso que a gente está falando aí nesse slide. Vamos continuando. Dealers. Vale destacar que o Tesouro Nacional, como forma de promover o desenvolvimento tanto do mercado primário e secundário de títulos públicos, credencia instituições financeiras que atuam como dealers. Os dealers atuam tanto nas emissões primárias de títulos públicos federais, como na negociação do mercado secundário. Os dealers é um pessoal que está mais restrito, né? Que são aquela galera ali que pode estar comprando e vendendo títulos públicos no mercado primário, diretamente com a Secretaria do Tesouro Nacional, mas eles também têm a missão de fomentar aqui o mercado secundário. Ou seja, eles compram os títulos e eles também estão vendendo e comprando no mercado secundário para aumentar a liquidez desses títulos. É uma galera restrita que está lá que está cadastrada como se fosse no Tesouro Nacional, tá? Credencia instituições financeiras que atuam como dealers. Os dealers atuam tanto, né, nas emissões primárias como no mercado secundário. Ou seja, a sua tarefa é comprar e vender os títulos, promovendo liquidez a esse mercado e auxiliando na condução da política monetária do país. E olha só como é restrito, tá? Atualmente, há 12 dealers, dos quais 9 são bancos e 3 são corretores ou distribuidores independentes. O desempenho de cada instituição é avaliado a cada 6 meses e aquelas com pior desempenho são substituídas. A seleção é feita mediante avaliação, baseada sobretudo nas participações em ofertas públicas e no mercado secundário de títulos públicos. Então, detalhe, os dealers, que atualmente são 12, eles têm essa missão de fomentar o mercado de títulos públicos. Se eles não estiverem fazendo isso, eles vão poder ser rebaixados, aí eles não vão ser mais dealers, vão ser instituições que estão cadastradas lá no Selic, né, que podem negociar os títulos públicos daqui a pouco. Mas dealers, eles não vão ser mais, porque é uma galera restrita. E por ser uma galera restrita, eles têm essas vantagens aí de conseguir negociar diretamente, né, de forma mais objetiva aqui com o Tesouro Nacional. Só que tem que fomentar a liquidez desses títulos, negociar eles no mercado secundário. E para isso, né, lembre-se, eles são avaliados a cada 6 meses. Se eles não estiverem fazendo o que eles deveriam estar fazendo, eles podem ser rebaixados. Bom, agora a gente vai ver o programa do Tesouro Direto, tá? Outra forma que a gente tem de comprar títulos públicos é através do Tesouro Direto. Isso daqui é mais para as pessoas físicas. Na verdade, especificamente para as pessoas físicas. Mas é a realidade de nós, pessoas físicas, que queremos comprar títulos públicos. Como é que a gente vai fazer para comprar um título público? A gente vai no Tesouro Direto. Olha só. Ele foi criado em 2002 pela Secretaria do Tesouro Nacional, do Ministério da Fazenda, como forma de facilitar o acesso desses títulos a pessoas físicas. Antes de sua criação, ou seja, antes de 2002, o grande público só conseguia fazer o investimento de maneira indireta, por meio de fundos de investimento, o que diminuía a rentabilidade líquida dos títulos, notadamente pela cobrança de taxas de administração e gestão cobrada por esses fundos. Então, antes de 2002, se eu quisesse ter acesso a um título público, eu teria que fazer isso de uma forma indireta, né? Eu teria que comprar um fundo de investimento, comprar cotas de um fundo de investimento, e esse fundo de investimento, aí sim, né, ele vai usar seu patrimônio para acessar os títulos públicos. Só que daí, claro, eu vou pagar a taxa de performance, taxa de administração, e não vou ter a rentabilidade líquida do título público. Eu tinha que fazer dessa forma. Daí, para facilitar isso, né, para as pessoas físicas, a STN foi lá e ela criou o programa do Tesouro Direto, que facilita aí o acesso aos títulos às pessoas físicas. A operação do programa, ela acontece através de um cadastro em uma instituição financeira. Pode ser uma corretora, por exemplo. Essa instituição ela atua como agente de custódia da posição do cliente junto ao Tesouro Direto e fornece uma senha para que o investidor possa acessar o sistema e assim fazer suas transações de compra e vendas de títulos. Então, o cara ele tem que ter, ainda assim, né, um cadastro em uma instituição financeira. E aí sim, tá? Aí sim ele consegue acessar o Tesouro Direto. É um site, na verdade, tá? A gente tem acesso a um site que é o Tesouro Direto, mas para ter acesso a esse site do Tesouro Direto, para poder começar a comprar títulos públicos, antes eu tenho que fazer meu cadastro em uma instituição financeira. Geralmente é mesmo uma corretora. Eu primeiro faço o acesso na corretora, recebo uma senha e aí eu posso atuar no site lá do Tesouro Direto. O programa permite que em todos os dias úteis, entre as 9h30 e 6 da tarde ou 6 da noite, né, como vocês preferirem, os investidores possam acessar o sistema e realizar investimentos e resgates.
Detalhe importante é que os títulos podem ser fracionados, ou seja, o investidor pode comprar apenas 0,01% do título, mas o valor mínimo de R$300 por pedaço deve ser respeitado. Lembre que uma NTNB, por exemplo, ela está sendo lá desde o ano de 2000, ela está sendo corrigida pelo valor do IPCA. E daqui a pouco o valor atual dela vai ser aí de R$5.000. E não necessariamente o investidor vai ter R$5.000 para desembolsar numa NTNB. Mas detalhe, tá? Ele pode comprar uma fração do título, ele não precisa comprar o título inteiro. E isso no Tesouro Direto. Mas lembre-se, tá, que o valor mínimo é R$30. Não dá para ser menor que isso. Cada pessoa física pode aplicar por mês até 1 milhão, não havendo limite para resgates. Quando o investidor realiza os investimentos do programa, ele está sujeito à cobrança de duas taxas. A primeira é a taxa de custódia da B3. Ela é cobrada pela Bolsa e equivalente a 0,25% ao ano sobre o valor aplicado no Tesouro Direto pela prestação de serviço de guarda dos títulos, manutenção do sistema e envio de extratos mensais aos investidores. É uma taxa cobrada semestralmente, em janeiro e em julho, ou no momento do recebimento de juros semestrais, resgate antecipado do título ou data de vencimento, o que vier a ocorrer primeiro. A taxa é cobrada de maneira proporcional ao período de manutenção dos títulos na conta do investidor e é calculada até o limite do saldo de 5 milhões por conta. Lembre-se, 0,25% ao ano, tá? Primeiro ponto, essa é a taxa cobrada. Segundo ponto, ela é cobrada semestralmente, nos meses de janeiro e julho. Ou, né, se o cara ele receber pagamentos periódicos de cupons, aí vai valer o que acontecer primeiro, né? Os cupons, ou então o resgate antecipado se ele fizer, ou, deixa eu só marcar aqui, resgate antecipado do título, ou data de vencimento. O que acontecer primeiro aqui segue a regra. E se ele resgatar antes, né, aí é proporcional. E ainda a gente tem a taxa de negociação e custódia, cobrado pelas instituições financeiras como remuneração pelo serviço de abertura de cadastro do investidor, transferência de valores e recolhimento de imposto de renda. O detalhe é que lá no Tesouro Direto a gente tem nomes diferentes para os títulos. A gente estudou aí os nomes, né? NTNB, NTNB Principal, Letra Financeira do Tesouro, LFT, Letra do Tesouro Nacional, LTN, NTNF e assim por diante. Aqui não. Aqui no Tesouro Direto eles mudaram o nome dos títulos para deixar mais amigável. Olha só, no programa do Tesouro Direto, os títulos públicos federais recebem nomes mais amigáveis, de modo a facilitar a compreensão da rentabilidade de seus riscos para o investidor. Tudo que vimos é igual, né? A forma de remuneração, a forma de correção, tudo é igual. O que muda mesmo é o nome. Assim, para os títulos públicos, aliás, os títulos passam a receber esses nomes. A LFT, ela passa para Tesouro Selic. Lembrem que a LFT, ela tem a característica de ser um título pós-fixado que vai ser corrigido pela taxa Selic. Então, nada mais justo do que chamar esse título aqui de Tesouro Selic, lá no programa do Tesouro Direto, tá? NTNB passa para Tesouro IPCA mais juros semestrais, porque é uma característica da NTNB ela fazer o pagamento de cupons. Já a NTNB principal, ela não paga, então é só Tesouro IPCA mais. Mas, né, porque a gente tem ainda uma taxinha de juros aqui. LTN passa para Tesouro Pré-fixado e a NTNF, que também é pré-fixado, Tesouro Pré-fixado com juros semestrais. E olha só, como é que é isso na prática, né? Lembre-se que eu falei para vocês que o Tesouro Direto ele é um site. A gente faz o cadastro na corretora, recebe uma senha, acessa o site. Daí aqui eu trouxe para vocês uma imagem de como é que funciona isso aqui na prática, acessando o site lá. Ó, o investidor que acessa o website do Tesouro Direto encontrará a disposição dos títulos dessa forma aqui. Então, Tesouro Pré-fixado com vencimento para 2029, aqui 2025. Aqui a gente está falando de uma LTN, tá? Nos dois casos. O que muda aqui é o nome mesmo. Tesouro Pré-fixado com juros semestrais, aí a gente está falando de uma NTNF. Tesouro Selic, com vencimento para 25, para 27, LFT. IPCA, aqui a gente está falando de NTNB principal, aqui a gente já está falando de NTNB normal, e vocês vão ver aqui qual é a rentabilidade prometida, tá? Além do investimento mínimo para cada um desses títulos, lembrando que o mínimo de R$30 ele deve ser respeitado, tanto é que não tem nenhum título aqui abaixo de 30 mil. E quanto que vale o título? Lembra que eu falei que para vocês que a NTNB ela tem a característica de estar sendo corrigida desde os anos 2000. Igual também é uma LFT, um Tesouro Selic. Olha só quanto é que é o preço dele, na verdade.
Olha só aqui as NTN. Então isso faz com que o investidor talvez não tenha esse dinheiro todo. E aí faz necessário investir com um preço menor. Tá? E aí as datas de vencimento dos títulos. Pessoal, sobre negociação de títulos públicos, era isso aí que vocês precisavam saber. Até uma próxima aula.